Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo para o canal. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre um tópico muito interessante que chegou aqui no meu WhatsApp de um cliente que falou o seguinte para mim: Flávio, o mercado de SaaS não está virando commodity? Se agora com a inteligência artificial as pessoas estão criando coisas aí, será que não vai chegar ao ponto disso virar commodity, disso perder o valor? É sobre isso que eu quero conversar com você que está pensando em criar um SaaS, ou tem um SaaS, ou você é um farmer de SaaS, você cria SaaS de forma recorrente. Primeiro ponto que nós temos que analisar aqui são duas coisas, tá? Sim, parte do mercado de SaaS está indo para um ponto de commodity e a outra parte não. E é isso que eu quero conversar com você. Então, antes disso, vamos fazer uma análise rápida do mercado de criação de sites. Só para você entender onde que eu quero chegar. Antes, quando a gente criava site, nós precisávamos instalar, fazer o código ali em HTML, né? Nós precisávamos fazer o código em HTML, subir no servidor e por aí vai. Então aquilo dava um certo trabalho e somente pessoas com conhecimento em programação conseguiam fazer aquilo. E aí veio a primeira revolução, que foi a revolução do WordPress. O WordPress surgiu com muita força e deu capacidade às pessoas de subir um site ali. Nessa época, as pessoas criavam o site de maneira muito rudimentar, mas mesmo assim, pessoas com pouco conhecimento nessa época já conseguiam subir um site WordPress. E aí nós entramos na segunda revolução. A segunda revolução foi quando os templates do WordPress ganharam força, né? Então as pessoas passaram a entender que elas podiam comprar um template como Avada, Divi, Bitame e por aí vai. Então pessoas agora com menos conhecimento ainda conseguiam criar um site WordPress. Você subia um template, customizava ele baseado no que o template disponibilizava de cores, fontes e por aí vai, e pronto, você já tinha um site. Ou seja, pensa comigo, ó, antes somente programadores criavam sites. Agora, web designers, que não são programadores, estavam criando sites. Agora, os donos de sites, os curiosos, que não são programadores, nem web designers e nem programadores, estavam criando site. E nós entramos na terceira revolução, que foi quando veio o Elementor. Então, o Elementor deu capacidade agora com pessoas sem nenhum conhecimento criar site. Bastava você instalar o Elementor e pronto, arrasta e solta ali com dificuldade, mas você estava ali criando o seu site. Ok? Não importa se você tem um conhecimento ou não. Agora, donos de empresas estavam criando seus próprios sites, médicos estavam criando seus próprios sites e por aí vai. E nós estamos agora na quarta revolução, que é a revolução das inteligências artificiais, que é agora muitas empresas estão se especializando na criação de sites, que é especializar uma ferramenta para criar sites com inteligência artificial. Ou seja, agora qualquer pessoa com um simples comando, ainda nós estamos numa era muito rudimentar, tá bom? Isso não está ainda maduro o suficiente, mas nós estamos numa era rudimentar a ponto de uma pessoa chegar, dar um comando e um site aparecer para ela. Não vou entrar aqui, logicamente, em detalhes. Os sites ainda são básicos, os sites ainda são feitos em React e por aí vai. Nós estamos falando de revoluções, tá? Assim como o Elementor começou lá nos primórdios, aquela coisa meio diferentona, etc., demorou-se um tempo para o Elementor se estabilizar no mercado, isso vai acontecer com as ferramentas de inteligência artificial. Ou seja, muitas pessoas como eu já estou criando os próprios sites com inteligência artificial, beleza? E o que isso tem a ver com SaaS? Olha para você ver, vamos fazer um paralelo. Lá atrás, nós somente programadores gastava meses criando um site, beleza? Então, gastava meses. Aí, nós chegamos ali nos frameworks, né? Os frameworks deu capacidade para nós, programadores, criar algo mais rápido, com menos código, com menos erro e por aí vai. Então, antes nós tínhamos que criar nossos próprios frameworks. Chegaram os frameworks, chegaram várias ferramentas ali no mercado para facilitar, né, alguns frameworks de arrasta e solta e por aí vai, né?
E aí nós chegamos à era, né, no caso aqui do SaaS, nós tivemos a primeira revolução e a segunda revolução foi dos frameworks. Nós temos agora a terceira revolução, né, que é a revolução dos no-codes. Né? Os no-codes são ferramentas como Bubble e ferramentas como Lovable, que permite qualquer pessoa sem nenhum conhecimento criar pequenos apps, criar pequenos sistemas. Não estou aqui discutindo se vai funcionar ou não. Estou apenas discutindo com você que ela entregou para o mercado o poder de qualquer pessoa fazer. Se vai funcionar ou não, isso não está em questão aqui. Para a gente não entrar naqueles papos que aqueles programadores meio cabeça dura, que falam, quero ver funcionar, quero ver quando dá bug. Cara, isso não está em discussão. A questão que está em discussão é, antes você não podia comprar uma Ferrari, agora você pode, ponto final. Se você vai andar com ela, se você vai ter dinheiro para pôr gasolina, se você vai ter dinheiro para pagar o IPVA, o IPTU, o IPVO, o IPTK, o IPT, qualquer coisa, não é problema. O fato é que agora qualquer pessoa pode ter uma Ferrari e ponto final, beleza? E aí que entra a parte da questão do commodity. Se qualquer pessoa pode ter uma Ferrari, ou seja, se qualquer pessoa pode pseudo-criar os seus próprios SaaS, a gente entrou no mercado de commodity, ou seja, perdeu-se o valor, certo? Errado. Aí que mora o perigo, que é você generalizar todo o mercado é complicado, do mesmo jeito que você generalizar todo o mercado de criação de sites. Lógico, criação de sites institucionais, aqueles sites básicos, aqueles sites de 2, 3 páginas, uma landing page, coisas do tipo, sim, a gente consegue colocar uma ferramenta que cria aquilo em escala. Agora, projetos mais elaborados, uma área de membros, um EAD e por aí vai, uma IA não vai criar com o estalar dos dedos. Ela não vai criar isso. Envolve gateway de pagamento, envolve regra de negócio, envolve uma série de fatores, né? O ponto aqui é o seguinte, qual é o mercado que você está olhando? Você está olhando o mercado de commodity ou você está olhando outro mercado? Então, por exemplo, eu vejo um monte de gente utilizando Lovable, utilizando ferramentas de arrasta e solta, tá? Lembrando, gente, isso aqui não é uma crítica a nenhuma ferramenta, tá bom? Não importa o processo que você use, o critério é sempre o mesmo, que é não importa qual é a ferramenta que você use, tá? Então, beleza. Então, se você está usando aqui, vamos pegar o Bubble da vida. Tem um monte de gente usando Bubble para criar geradores de conteúdo, né? Beleza, os geradores de conteúdo é uma parada que vai chegar um momento que vai ter tantos no mercado que vai dar uma saturada, tá? Vai chegar um momento. Só que, pensa comigo, olha a infinidade de ideias que nós temos para explorar. Nós temos tantos problemas para resolver no mundo, problemas que nós temos para resolver dentro de uma empresa. Uma empresa, gente, não consiste apenas em criar conteúdo, não. Você tem ali a parte de mídia social, você tem a parte de gestão de estoque, você tem a parte de... Nossa, você tem tanta coisa que é de perder de vista. Literalmente perder de vista. Então, ou seja, falar que o mercado virou commodity, eu acho que é um pouco demais. É lógico, tá, gente? Assim como existem várias pessoas que não têm conhecimento nenhum e que agora estão se aventurando no mercado de SaaS, né? Você tem que saber o seguinte, muitos colegas, tá, estão tendo o privilégio de criar algo que eles não iriam conseguir criar talvez jamais na vida. Isso é demais, isso é muito legal. E aí a gente entra naquele cenário, né, dos programadores, do programador sentir que o mercado dele está ameaçado, etc. E eu vejo que não está ameaçado coisa nenhuma, né? A grande questão é a seguinte, né? Existem projetos e projetos. E não adianta você querer discutir que isso não deveria ser assim, isso não deveria ser assado. Não está no seu controle, não está no meu. O mercado é desse jeito e ponto final. Não sou eu que dito as regras. O mercado se autoalimenta da própria necessidade do mercado. Então, qual é a leitura que eu faço do mercado de SaaS? Tá bom? Essa é a minha opinião. Eu vejo que existe muito espaço, tá? Muito espaço. E eu vejo que os que vão conseguir ter ali sucesso são aqueles que a gente chama de makers, né? Os que fazem acontecer.
os makers. Tem muita gente ainda que está achando que SaaS é um parquinho de diversão. Ah, eu vou criar um sisteminha ali, que legal, eu tenho um SaaS. Nós ainda precisamos conversar muito sobre geração de valor. Como que você faz o seu SaaS gerar valor? Esses dias eu peguei um SaaS para analisar e a primeira pergunta que eu fiz para a pessoa foi a seguinte: olha, qual é a diferença do seu SaaS para o ChatGPT gratuito? E a pessoa virou para mim e falou o seguinte: Flávio, realmente não tem nenhuma. O que a pessoa consegue fazer com o ChatGPT, ela consegue fazer com o meu. Pois então, isso não é fazer um SaaS. Fazer um SaaS é você encontrar um problema que uma empresa tem ou que alguém tem, e essa pessoa reconhece esse problema e nós temos um mercado para atuar. Não adianta nada você criar um micro SaaS a ponto que só tem 2 pessoas no mundo que tem esse problema. Então ali você vai gastar um tempo e energia para resolver o problema de 2 pessoas, né? Então você precisa ter um mercado abrangente, a sua ideia precisa ser plausível, não é viajada, uma ideia plausível, tá? Factível, plausível e mais do que isso, né? Precisa ser uma dor principal de todos. Precisa ser uma dor que o mercado reconhece que é uma dor. De nada adianta você criar uma dor na sua cabeça. Ah, eu acho que o mercado tem essa dor. Bom, você não acha nada, porque você não é o mercado. Você validou essa ideia no mercado? Hoje, com as inteligências artificiais, nós podemos validar infinitas ideias sensacionais. Então, ou seja, o mercado de SaaS não saturou. E te digo mais, eu acredito que, diferentemente de uma criação de sites, que nós temos o Elementor e etc., gente, um SaaS é muito complexo. Um SaaS, diferente de um site, é muito mais complexo. Não é difícil, é complexo. Quando eu digo complexo, que não é meia dúzia de páginas que você vai fazer. Então, muitas vezes um SaaS vai envolver uma compreensão de regra de negócio, que num site não precisa. Num SaaS vai envolver a vinculação com uma API, com outro prestador de serviço, que um site não precisa. Então, são várias nuances ali que um médico, talvez, não vai ter a cabeça e não vai querer dispor de mão de obra para fazer isso. Entendeu? Então, essa é a minha opinião sobre o mercado de SaaS, tá bom? E aqui para finalizar, se você tem uma ideia e quer tirar ela do papel, fala, Flávio, qual ferramenta que eu crio? Lovable, eu utilizo low code, eu utilizo o quê? Bom, primeira coisa, não importa a ferramenta que você use, tá? Todas as ferramentas, elas têm um objetivo de te levar para um único caminho, que é o caminho do sucesso. Você pode ficar à vontade para utilizar Lovable, utilizar outras aí do seu gosto, tá? Eu, Flávio, não utilizo nenhuma dessas. Eu utilizo um framework PHP, tá? Que é o CodeIgniter, e também utilizo, né, o Cloud para fazer os meus SaaS. Eu consigo criar eles em tempo absurdamente recorde. Tá? E não sou um mega especialista em prompt das galáxias. Sou uma pessoa apenas que procura entender melhor os modelos de negócio para eu criar os meus SaaS. Eu sempre valido eles antes, eu sempre entendo se aquele SaaS vai resolver um problema para depois eu desenvolver ele. Beleza? E se você tem uma ideia e quer tirá-la do papel e gostaria que eu fosse o seu mentor, saiba que nós estamos com as inscrições abertas para o nosso programa de SaaS. Em 3 meses, eu vou pessoalmente ajudar você a criar o seu SaaS, ok? Vou deixar os detalhes aqui na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse, você clica, faz a sua aplicação. Não é um programa para todo mundo, tá bom? Esse programa, o primeiro passo aqui é você passar por um filtro, você vai conversar comigo. Então, se você tiver uma ideia que eu entender, que é uma ideia viajada na maionese, que é uma ideia que não tem cunho comercial, que não dá para vender, não tem público, não tem coerência, então, certamente você não vai ser aprovado. Agora, se você tem uma ideia bacana, se você já entende um público e etc., eu teria o maior prazer de ser o seu mentor, ok? É só você clicar no linkzinho na descrição desse vídeo e se você tiver interesse. E, para finalizar, o mercado de SaaS não virou commodity e, diferentemente também do mercado de websites, que também não virou commodity, tá? A gente só precisa de pensar um pouco mais além do básico. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.